Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e o vídeo de hoje, na verdade, é uma continuação do vídeo da semana passada. Na semana passada, a gente mostrou aqui o exercício de impacto financeiro que o atual Ministério da Fazenda, não tem nada a ver com o próximo, fez para que pudesse ajudar, se necessário, aumentar alguns impostos, quais desses poderiam ser e qual o impacto que eles trariam para a arrecadação pública. E como eu tinha prometido semana passada, hoje a gente vai botar aí o contexto que o Brasil está para que demande um aumento de imposto tão forte aí, tão robusto e que vai trazer muito problema para a população. Então curta já o vídeo, se inscreva no canal. Logo depois da vinheta a gente começa a falar sobre dívidas, sobre PIB, sobre crescimento, inflações, taxas de juros e etc. Bom, gente, de novo eu estou aqui com aquele mesmo arquivo da semana passada, o arquivo do Panorama Fiscal Brasileiro, feito pelo ainda atual Ministério da Fazenda, e tudo começa, todo problema do Brasil começa aqui mais ou menos na hora que a gente passa de 2013 para 2014. A gente já chegou a falar em alguns vídeos passados, mas é muito importante que o Brasil mantenha um resultado primário positivo, ou seja, que ele gaste mais do que ele arrecada. E o resultado primário desconta os juros que são pagos. Então, na verdade, o Brasil, ele hoje está aqui, né, como a gente pode ver aqui nessa faixa preta, a gente está na parte de baixo da faixa preta, abaixo do eixo. Então hoje, mesmo excluindo os juros, a gente tem uma receita menor do que a quantidade de despesas que o Brasil tem, por N motivos que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas é importante que isso se inverta. Por quê? Porque hoje quem financia o Brasil, além da população, é a dívida pública brasileira. E a gente sabe que um país, ou até uma empresa, ou nenhuma dessas coisas pode ficar pegando dívida e aumentando a dívida, aumentando a dívida, aumentando a dívida por 10, 15, 20 anos seguidos, porque uma hora a bomba estoura. E o que significa bomba estoura? A gente percebe aqui que em 2015 a dívida pública brasileira, a dívida bruta do governo geral, e essa dívida inclui tudo, significa 65,5% do PIB. Em 2016 já passou para 70% do PIB, em 2017 para 74%, em 2018 a estimativa é 77,9%. É importante ressaltar também que, pelo cálculo do FMI, esse valor já é uns 8% acima do que esse. É um pouco diferente o cálculo em relação ao que o Ministério da Fazenda faz. Então, para o investidor estrangeiro, ainda é inclusive diferente. O Brasil ainda está numa situação pior. E quando a gente vem aqui, a gente vê três linhas, uma verde, uma azul e uma aqui laranja. Tá? A laranja seria o Brasil continuar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo hoje sem nenhuma reforma. Então não faz nada, não muda nada, espera apenas o tempo passar. Em 2022 esses gastos eles vão continuar crescendo a um ritmo maior do que as receitas e a gente vai ver um déficit que hoje é de 2,2% do PIB indo para 3,5% do PIB. Em compensação, a dívida ela sairia de 77,9% para 106% do PIB. É claro que num cenário como esse, o Brasil vai acabar tendo um risco muito maior e talvez a Selic do Brasil seja 14%, 15% num cenário desse. Então você imagina um PIB do Brasil que já estivesse naquele fato lá em 2022 em 8 trilhões e meio, 9 trilhões talvez, pagando uma Selic de 12, 13%, a gente está falando de pagar mais do que 1 trilhão de reais apenas em juros. Então eu acho que qualquer cidadão de bem deve tentar excluir essa forma aqui. Essas 100 reformas é impossível, tá? Significa que o almoço grátis vai acabar em algum momento e vai pegar a população inteira de jeito, como já está acontecendo em algumas nações aí. A gente pode citar a Grécia, a gente pode citar a Islândia num período mais anterior, em 2008, 2009, a gente pode citar a Argentina, a gente pode citar a Venezuela, por exemplo. Tá? Essa linha azul aqui são com reformas fiscais e essa linha verde seria reformas fiscais mais
algumas modificações de microeconômicas, tá? Então, nesses dois aqui, em 2022, o déficit primário para de existir, sendo que se for com as reformas fiscais mais essas reformas microeconômicas, a gente tem ainda um superávit aqui de 0,8%. A inversão aqui da dívida acontece em 2021 se fizer reformas fiscais e mais a microeconômica, e apenas reformas fiscais, provavelmente a inversão vai ser em 2023. Bom, pessoal, para vocês entenderem melhor como junta os dois vídeos, o dessa semana e da semana passada, aqui a gente tem os cenários. O sem reformas, que é manter tudo atualmente como está, como eu já falei antes. O com reformas fiscais seria a realização das reformas que a gente mostrou lá na semana passada, seriam aquelas reformas, aqueles aumentos de impostos e reduções de benefícios que a gente viu. E a gente tem aqui com reformas fiscais e microeconômicas, que ele não chega a dizer exatamente quais são as reformas microeconômicas, eles só falam reformas microeconômicas que ampliem a produtividade, implicando em parâmetros macroeconômicos mais otimistas. Então aqui a gente tem os parâmetros, né? Como é que ficaria o PIB com cada um deles. Então, quando a gente olha aqui, ó, em 2019 até 2022, a estimativa é de crescimento do PIB em torno de 2,3% a 2,5%, se fizer as reformas fiscais. Tá? O IPCA ficaria aqui entre 3,7% e 4,2%, e a Selic ficaria em torno de 8%, o câmbio aqui mais ou menos parado de 3,70 a 3,80. Se não fizer as reformas, a gente vai ter um PIB aqui praticamente zero. Olha só, o que vai acontecer? O dinheiro vai entrar, boa parte desse dinheiro vai ser usado para rolar a dívida e pagar juros. Então, a gente vai ter aqui um PIB, ó, de zero praticamente todos os períodos, sendo que a gente tem aqui um IPCA que pode bater até 7% esse próximo ano, se não acontecer nada. Então é um cenário que quase ninguém está pensando e que existe também, a gente tem que ficar ligado nisso. Um câmbio subindo de 4,24 para 5,24 e, como eu falei antes, ó, uma Selic entre 12% e 13% lá na frente. Em compensação, se fizer as reformas fiscais e aquela parte microeconômica, a gente vê aqui um PIB crescente indo até 3,5%, IPCA mais ou menos em linha com aquele, o câmbio se depreciando bastante, indo para 3,28, na verdade se apreciando o real e depreciando o dólar, e a gente aqui uma Selic de 7% em cada uma delas. Eu acho muito difícil isso tudo passar em 2019, mas a gente tem aqui um cenário mais ou menos traçado. E por que a gente está falando sobre isso? E aí vamos passar agora rápido alguns gráficos. Isso aqui são o Credit Default de 5 anos de alguns países emergentes. E a gente vê que o Brasil é esse verdinho aqui. O Brasil tinha um risco de calote muito grande lá em 2015. Ele caiu e hoje ele inclusive tem um risco de calote menor do que o da África do Sul. Já a Rússia, ela tinha um risco de calote grande lá em 2014, ela veio caindo e está aqui em 130, 140 pontos. Quando é 200 pontos, por exemplo, seria 2% acima da taxa de juros dos Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Você vê que o Brasil ainda tem um número bem alto, bem acima, por exemplo, de México, Colômbia e Rússia. Tá? Quando a gente vem aqui, a gente fala da evolução da taxa de câmbio. A gente só botaram aqui a evolução da taxa de câmbio, que a gente já viu em alguns vídeos. E aqui a gente tem um outro gráfico importante, que é a taxa de crescimento do PIB. A gente percebe que o PIB ele crescia lá atrás, a taxas aqui mais ou menos entre 3% e 6%, excluindo aqui 2009, que realmente foi o ano da crise do subprime, né? Depois o mundo todo estava crescendo pouco, o mundo todo se retraiu, então a gente vê aqui que o Brasil crescia isso. E agora, com essas novas políticas que tiveram, a gente vê que o Brasil dificilmente consegue passar de 2%. A previsão é exatamente essa, mas cabe lembrar também que em 2018 a previsão era de crescimento de 3% do PIB e vai acontecer só 1,3% ou 1,4%.
Tá? Os indicadores de confiança, eles ainda não atingiram o 100, que seria que está confiante. Então, quer dizer, ninguém ainda está confiante realmente, ó, nem construção, nem serviços, como estava lá atrás em 2012, 2011, por exemplo. Quando passa de 100 é um bom sinal, e a indústria chegou a passar aqui por um pequeno breve momento, e aí veio a greve dos caminhoneiros e fez esse número cair. Os dois setores que estão dando um alento aqui de maior confiança são exatamente agora o comércio, que teve uma alta recente, e a construção civil. Tá? A taxa de desemprego mostra que ela começa a cair aqui, que é importante também. E aqui a gente vê a inflação acumulada no ano. Provavelmente agora a gente deva ter uma inflação aqui mais próxima da casa de 4%, mostrando que o Brasil agora tem uma inflação um pouco mais controlada, se conseguir segurar a dívida. Se não conseguir segurar a dívida, essa inflação pode subir. A gente viu lá na previsão, inclusive, que inflações de até 7,5%. E o que acontece? Com uma inflação menor, a gente pode ter uma evolução de taxa de juros melhor. Então, as taxas de juros podem ficar cada vez menores. E aqui hoje a gente tem 6,5% contra uma inflação de 3,63%. Tá? Aqui a gente vê o resultado primário do governo central. A gente vê que o Brasil sempre teve um percentual do PIB que ele gastou a menos do que ele arrecadou para conseguir não rolar a dívida com tanta pressa, para conseguir pagar juros da dívida. E a gente vê exatamente que em 2014 a 2017 ele não conseguiu fazer isso, e mesmo na melhor das propostas aqui, o povo aceitando tudo que a gente viu no último vídeo, só em 2022 que isso muda. Aqui a dívida bruta do governo federal, aqui em cima a metodologia do FMI, que eu cheguei a falar no início do vídeo. Então, quer dizer, 83% em 2017, eu falei que era em torno de 8% acima, inclusive em 2017 foram 9% acima. Tá? Aí aqui a gente tem as receitas e despesas primárias do governo, e a gente vê exatamente o motivo que o Brasil teve esse problema. O Brasil tinha uma receita aqui que era crescente, uma despesa que era crescente, então não tinha problema. E chegou um momento aqui que a despesa continuou a subir por causa das políticas públicas, e a gente vê aqui que a receita líquida diminuiu e passou a ser 17,6% do PIB. E por que que a despesa primária do governo central subiu tanto em relação ao PIB? E existe esse estudo aqui. Em 1999, os dois itens principais que o Ministério da Fazenda separou para a gente foi INSS e custeio de gastos sociais. Os dois aumentos principais. Por quê? INSS era 5,38%. e passou para 8,49%, então 3,11% de alta. É claro que aqui tem envelhecimento da população na conta, mas também tem outras coisas que apareceram aí ao longo do tempo. E aqui custeio de gastos sociais, que são gastos sociais realmente. Quando a gente pensa gastos sociais, a gente só pensa Bolsa Família, mas não é. O 95% do crescimento da despesa do governo central decorreu de programas de transferência de rendas, INSS, LOAS, o BPC, que a gente falou no último vídeo, despesas do FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, com abono, seguro-desemprego e o Bolsa Família também. Então, quer dizer, não é só Bolsa Família, tem um monte de políticas de incentivo aí para as pessoas e de gastos sociais, de transferência de renda que fizeram aumentar aqui. Então, somando esses dois aqui, é um aumento de 4,66% do total de 4,91%. Então, a gente tem aqui uma diferença, 95% que o governo fala. Quer dizer, outros aqui aumentaram também. Olha só, a parte de subsídios aumentou bastante. A gente vê aqui investimento com Minha Casa Minha Vida, aumentou também. Mas os dois principais que o Ministério da Fazenda separou foram esses. Tá? E aí eles colocam aqui a questão do subsídio. A gente vê que o subsídio já diminuiu aqui bastante, tá? Mas ainda tem muita coisa para crescer. E subsídio, como vocês sabem, pode ser redução de gastos de impostos ou benefícios mesmo financeiros e creditícios, ou seja, benefícios que o governo paga para as pessoas. E isso tudo está conseguindo se reduzir bem.
Tá? Outra coisa importante também é o empréstimo do Tesouro para o BNDES, ainda tem aqui em torno de 301 bilhões, e aqui o valor realizado dos subsídios creditícios, que é aquele que o governo paga exatamente isso. E aqui é acumulado, então a gente vê que o Brasil já teve um rombo aí de 140 bilhões. Eu explico isso. É porque o BNDES, quando ele fazia os empréstimos, ele fazia a uma taxa menor do que a que o governo captava. Então, na verdade, é como se a própria população estivesse subsidiando aquelas empresas que foram escolhidas. E aí a gente pode falar, por exemplo, de JBS, de CCR, de empresas que hoje estão, por exemplo, na Lava Jato. E outra coisa que é importante também para o governo é a questão das despesas, porque quanto mais aumenta a despesa do INSS, que é uma despesa obrigatória, quanto mais aumenta a despesa de pessoal, que essa nem foi uma das principais que falaram aqui, a gente vê que sobra menos dinheiro para aquelas despesas discricionárias, que são aquelas despesas que o governo pode usar para investir. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que em 2016 foi criada aquela PEC dos gastos públicos. Então, hoje, o limite dos gastos públicos de 2018 é o limite de 2017 mais vezes o IPCA de junho de 2017. O para 2019 vai ser vezes o IPCA de junho de 2018. Estava lá em torno de 4% mais ou menos. Então o limite de 2019 seria gastar 4% a mais. Se o INSS subir, por exemplo, 6%, 7%, a gente vai ter que essas despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, vão ter que se reduzir. E é exatamente isso que a gente vê aqui ao longo do tempo. Essas despesas com controle de fluxo discricionárias, que são aquelas que às vezes usa para melhorar a qualidade de vida em um lugar, ou que traz uma infraestrutura melhor, ou que faz um saneamento numa área mais afastada, enfim, aquilo que traz algo de produtivo, de benefício e que não esteja dentro do orçamento, isso aqui teve que se reduzir bastante. Olha só, essa despesa aqui que já chegou a ser quase mais de 180 bilhões, hoje ela está aqui batendo 131 bilhões em setembro de 2018, chegou a bater perto de 120. E as despesas obrigatórias a gente vê que elas não param de crescer. Enfim, pessoal, eu acho que é isso, tá? Esse é o cenário econômico brasileiro de hoje, por isso que o Ministério da Fazenda fez esse exercício de como pode arrecadar mais, já que, segundo eles, não teve uma redução de despesas. Eles ainda colocam a culpa na sociedade, que a gente viu no outro vídeo, mas, enfim, esse é o contexto brasileiro atual e é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar a Bolsa de Valores para 2019. É claro que hoje a gente vê aí, pelo menos eu estou gravando esse vídeo já uma semana antes, porque eu vou estar viajando enquanto eu estiver fazendo esse vídeo, mas a gente tem aí um otimismo muito grande, mas que não necessariamente ele vai se comprovar na prática, porque a gente viu que os desafios são enormes e passar tudo isso no Congresso não vai ser fácil, até porque vai ser muito custoso para a população e pode significar o fechamento de muitas empresas pequenas e trazer um desemprego muito grande que vai jogar a economia para baixo de novo. É algo muito difícil de se lidar e que o governo precisa fazer, né? E precisa fazer rápido. Muito obrigado aí a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau, bom final de semana.